Oi, eu sou o Flávio Sabrá, estou tendo a ajuda da minha esposa Débora para a gente construir esses vídeos. Agora eu queria falar, e eu queria pegar a cebola como exemplo. A gente pode chorar ou não, mas o que eu quero que a gente olhe, observe, é que quando a gente corta ela de forma longitudinal ou horizontal, a gente está falando aqui sobre sobreposições, né? Nesse sentido, que se a gente falar assim, como é que eu tenho aqui o entendimento da vestibilidade? Vamos supor que isso aqui é a parte de fora de um casaco, aqui eu tô com o suéter, aqui eu tô com uma camiseta e aqui eu tô com uma segunda pele. E aqui, esse miolinho aqui é o corpo humano. Então, quando a gente está falando de modelagem, produtos que são sobrepostos, a gente automaticamente tem que pensar que eu estou trabalhando com tamanhos diferentes e de sobreposição. Então, possivelmente a gente vai ter diâmetros maiores, a gente vai ter larguras e alturas maiores, porque a gente está tendo compensações, né? Se a gente pega agora, ali ela está cortada no sentido longitudinal, se a gente corta ela aqui ao meio, da mesma maneira, né? Se a gente parar para pensar e refletir, se a gente olha, aqui é como se a gente estivesse falando de saia, né? Ou de um outro elemento que a gente vai estar com sobreposição. Então vamos supor que essa aqui venha a ser a saia de fora e aqui as anáguas, né? Essa cebola aqui, ela tá com 2 miolinhos, então a gente tá com duas propostas aqui. Mas é pra gente entender que quando aqui eu tenho uma sobreposição, duas sobreposições, 3 sobreposições. Também é importante se a gente falar, se a gente está fazendo um vestido de festa, onde a gente vai estar com a anágua. Vamos supor que aqui em cima é a cintura, né? Então aqui é a cintura, né? E aqui são os elementos da forma. Eu vou cortar uma outra cebola para a gente saber, ver se ela está com o miolinho igual, para a gente poder fazer uma modelagem. Olha que legal. Essa aqui, né, são elementos que a gente está elementos formais, ó. Olha que bacana, né? Se a gente olhar aqui, ela tem todos os círculos que vão crescendo e diminuindo. Então a gente pode dizer que aqui no meio seriam as pernas e aqui em cima a gente está com sobreposição. Então é uma ideia da gente sair daquela construção somente bidimensional e não ter o entendimento. Se a gente corta aqui, seria a cintura. E se a gente faz um corte, eu vou cortar as duas, essa eu vou cortar no meio para a gente entender aqui, tá? Podem ficar despreocupados, todas essas cebolas serão utilizadas para alimentação, nada será descartado. Então a gente está falando aqui, ó, de folhas que se sobrepõem, ó, folhas que se sobrepõem. Então aqui a gente vai estar trabalhando godês, a gente vai estar trabalhando evasês, mas se a gente falar que isso aqui, né, são formas que, se a gente olha, se eu tenho uma forma menor, uma saia menor, se eu tenho elas sobrepostas, e se eu pego esse conjunto de formas aqui e trabalhando. A gente também vai trabalhar com frutas depois, para a gente entender essas sobreposições. Se eu pego aqui a primeira camada dessa com a primeira camada do outro lado, se eu junto aqui, eu estou trabalhando aqui, são diâmetros diferentes, né? Eu estou trabalhando aqui formas diferentes, e aí eu estou trabalhando aqui no aspecto de olhar para uma saia, mas da mesma maneira que a gente pode estar falando disso aqui, se eu estou trabalhando com detalhes como babados ou elementos de bocas de sino, ou alguns detalhes em algum tipo de peça ou de decote. A gente depois ainda vai falar sobre elementos que são legais para a gente poder entender sobre isso.